evolução. Semana passada, quem estava no mini curso que a gente deu, provavelmente já viu, mas como hoje a gente vai ter oportunidade de discutir melhor sobre isso, né? Eu não vou me aprofundar tanto em alguns assuntos para sobrar tempo da gente poder discutir. Meu nome é Maria, eu sou aluna, né, do laboratório desde 2018, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, não precisa ficar. Então vamos lá. Essa apresentação aqui, eu tinha dois intuitos iniciais com ela. O primeiro era quem assistisse, né, soubesse localizar os morcegos entre os mamíferos, e a segunda seria saber como os morcegos se relacionam entre si dentro da sua própria árvore, né? No entanto, por muito tempo, essas duas questões foram muito discutidas dentro da mastologia e do estudo de quirópteros, né? Porque os mamíferos apresentam diversas características homoplásticas, ou seja, características que surgiram por convergência adaptativa e que não necessariamente remontam à ancestralidade comum. Como exemplo, nós temos o tatu e o pangolim, com essa carapaça, né? Nós temos o lobo da Tasmânia e o lobo-guará, um que era marsupial, outro que é carnívoro, e esse bauplan, né, adaptado para caçar outros animais menores, outros mamíferos menores. E por último, né, uma questão que pode ser peça-chave dessa apresentação, o colugro, que é da ordem Dermóptera, e a raposa voadora, que é da ordem Quiróptera. Então, por conta dessas diversas características, né, homoplásticas, por muito tempo, antes da ascensão das técnicas moleculares, da facilidade de se fazer genética, né, essa aqui era a árvore mais difundida dos mamíferos. A árvore dos mamíferos que era mais difundida, né, mais aceita também. E nela, vocês podem reparar, né, nessa imagem aqui, que tem vários ordens, né? E cada um com várias coresinhas diferentes. E aí você repara que no mesmo clado, por exemplo, esse aqui do ungulata, você vai reparar que tem um que tem amarelo e um que tem vermelho. O que isso indica? Isso indica que atualmente a gente considera esse clado um clado que não verdadeiro, não reflete as relações evolutivas verdadeiras. Como é que chama isso, gente? Esqueci. Me fugiu a palavra. Monofilético? Enfim, parafilético, Isso indica que Parafilético, monofilético, né? isso não é um clado monofilético, né? Ou seja, um clado que teve uma origem comum, é um clado parafilético, que o ancestral comum de todos não está ali na origem daquele clado. E nessa árvore morfológica, né? Os morcegos, a ordem Quiróptera, estava localizada nesse clado aqui, no clado Arconta, que formava um clado também com o Anáglida. Arconta e Anáglida formavam um clado. E aqui, os morcegos eram colocados ao lado dos colugos, do Dermóptera, exatamente porque se acreditava que o hábito planador presente nos Dermóptera era como se fosse um passo intermediário para o hábito de voo ativo presente nos morcegos. E aqui, junto com Quiróptera e Dermóptera, estava também os primatas e Scandentia. E isso é uma nova discussão também que, por certo tempo, acreditou-se que um grupo de morcegos, as raposas voadoras, né, eram, na verdade, primatas voadores, e teve um grupo que defendeu fortemente essa hipótese de que as raposas voadoras eram, na verdade, primatas, baseado em caracteres do nervo óptico, né, e que forma o quiasma. O quiasma óptico forma
nas raposas voadoras e nos primatas. São os dois únicos mamíferos que possuem essa estrutura. E aí esse grupo defendia muito fortemente de que uma estrutura presente dentro do cérebro é uma estrutura muito sensível, muito refinada para ter evoluído duas vezes na árvore dos mamíferos. E que seria mais fácil o voo ter evoluído duas vezes do que essa estrutura. Mas, hoje em dia, vou falar melhor disso lá para frente, a gente sabe que não é bem assim. Atualmente, a posição dos morcegos entre os mamíferos é aqui, né, no clado Laurasiatheria, e eles formam um grupo irmão com carnívora, folidota, perissodátila e cetartiodátila. Esse clado aqui, que é grupo irmão de Chiroptera, chama ferriungulata, né? No artigo que eu passei para vocês, algumas pessoas denominam ele como ferriungulata. E a gente pode perceber que Chiroptera está bem aqui como grupo irmão, né? Isso sugere Chiroptera e Eolifotífila, né? Mas Chiroptera, em relação ao ferriungulata, está bem aqui na base, sugere que Chiroptera sofreu uma diversificação muito rápida em relação ao ancestral comum dos Laurasiatheria. Eles se difundiram muito rapidamente, se especializaram muito rapidamente, não se especializaram, né? Especializaram, se diferenciaram muito rapidamente em relação ao ancestral comum. E por muito tempo, Chiroptera, a posição de Chiroptera, né, dentro do grupo Laurasiatheria foi muito discutida, porque às vezes ele era posicionado como grupo irmão de carnívoro e folidota, às vezes ele era posicionado como grupo irmão de perissodátila e cetartiodátila, e aí formava um clado com o outro grupo, né? E aí ficou nesse vai e vem, até que em 2013, naquele artigo que eu passei para vocês, começou a ter essa certeza, não certeza, né? Mas essa maior probabilidade estatística que os quirópteros são um grupo irmão dos Laurasiatheria. É Laurasiatheria, mas é grupo irmão do outro clado dentro de Laurasiatheria. E aqui a gente vai falar um pouquinho de dentro da ordem Chiroptera. Por muito tempo, acreditou-se, né, que a ordem Chiroptera é dividida em duas subordens. Microchiroptera, que são os morcegos ecolocalizadores, né, de ecolocalização laringeal. Eles são geralmente menor, e o que definia, né, Microchiroptera, que é essa ecolocalização laringeal, e que eles são os morcegos de porte pequeno, de porte menor, com a envergadura, né, de até alguns centímetros, e era essa as características eram meramente morfológicas, né? Atualmente, Microchiroptera corresponderia ao que hoje é 19 famílias. Na época, não eram 19 famílias ainda, né? Porque à medida que se vai estudando mais, vai se quebrando família, ou então se unindo. Então, esse número não é um número estático, né? Esse número de família, número de gênero, número de espécie é um número que está sempre se atualizando, seja para aumentar, porque houve quebra de famílias anteriores, se dividiu em duas famílias novas, ou então união, duas famílias, dois gêneros, ou duas espécies é mais difícil, né? Ver-se que, na verdade, eram só um, enfim. Mas o importante é que, atualmente, Microchiroptera corresponderia ao que hoje a gente considera 19 famílias. E Megachiroptera. Megachiroptera é o que a gente chama, né, de raposas voadoras, que eu já falei para vocês, aquelas que as pessoas acreditavam, alguns pesquisadores, na verdade, né, acreditavam que eram primatas voadores.
Então, Megaquiróptera compreendia o que atualmente a gente considera como uma família só, a família Pteropodidae, e o que definia eles, né, a característica que definia Megaquiróptera, eles não serem ecolocalizadores ou apresentarem uma ecolocalização rudimentar de cliques na língua, né? Não é uma ecolocalização emitida pelas cordas vocais. O morcego vai voando e clicando a língua, e o eco que o barulho desse clique faz, ele usa para se orientar. E elas são muito famosas, né, pelo grande tamanho corporal dessa família. Então, tem indivíduos que chegam até a 1,50, 1,70 metros de envergadura. Eles são todos frugívoros e são todas do Velho Mundo, né, da Ásia, África e Oceania. Então, tá, antigamente, quando quando a filogenia era baseada em caracteres morfológicos exclusivamente, era isso que se acreditava, essas duas famílias, Microquiróptero e Megaquiróptero. Atualmente, a gente sabe que não é bem assim. O Micro e Megaquiróptera ainda é bastante usado, mas é mais para identificar, não é para você falar de relações filogenéticas. Então, são termos que são usados, mas não tem valor, digamos assim, taxonômico. Atualmente, acredita-se ainda que são duas subordens, porém, atualmente, acredita-se que a hipótese mais provável é Impteroquiróptera, que une 6 famílias, possuem indivíduos ecolocalizadores e indivíduos não ecolocalizadores, estão todos restritos ao Velho Mundo. Então, no Impteroquiróptera vão estar os Pteropodidae, né, as raposas voadoras, e os morcegos ecolocalizadores do Velho Mundo. Então, Rhinolophide, Hippocideride, Megadermatide, Crasonicteride. E aqui a gente tem a árvore, né, de Impteroquiróptera. A gente pode ver que tem duas superfamílias, Pteropodidae e Rhinolophoidea, com 6 famílias, Pteropodidae, Rhinolophide, Hippocideride, Megadermatide, Crasonicteride e Rhinopomatide. Então, esses daqui são os Impteroquiróptera. Já a segunda subordem, os Yangoquiróptera, e eles são muito, muito, muito diversos, né? Eles têm distribuição global, eles são os morcegos ecolocalizadores e atualmente eles correspondem a 14 famílias. Aqui está a árvore de Yangoquiróptera. E aí tem as superfamílias Embalonuroidea, Noctilionoidea e Vespertilionoidea. Embalonuroidea tem Nicteride e Embalonuride, né? O Noctilionoidea tem Filostomide, Murmofide, Noctilionide, Furipteride, Tiropteride, Mistacinide e Misopodide. E a Vespertilionoidea tem Vespertilionide, Minipteride, Cisturgide. Essa Cisturgide, mais ou menos assim, né? Alguns consideram, esse aqui, Feldheimer 2015, considera, mas alguns outros artigos que eu vi não consideram Cisturgide, né? Aí volta aquela questão, que isso é uma coisa que é um debate que é constante, né? De quantas famílias são, quantos gêneros são, não só entre os morcegos, mas entre toda a árvore na vida, Moloside e Natalide. E aqui tá a filogenia completa, né? Cortou. A filogenia completa de Quiróptera, aqui só para enfatizar que sim, eles tiveram uma origem única e são duas subordens irmãs, né? A Impteroquiróptera é grupo irmão de Angoquiróptera. E aqui já começa as famílias que ocorrem no Brasil. Você acha que precisa falar isso hoje, Albert? Acho que não, né?
Eu Oi? esqueci que eu estava com o microfone desligado. Né? Mas não, mas tudo bem. É, é, eu falei um pouquinho sobre a diversidade, então talvez tenha um pouquinho de sobreposição a partir daí, né? Então, é, Pode parar a apresentação? eu acho que sim. Eu não sei se o pessoal quiser ver, aí você pode continuar mais um pouquinho. Quantos slides ainda falta? Tem bastante, tem todas as famílias aqui da América do Sul. Tem. Eu, por mim, eu falaria sim, vai fundo, né? Hum, E, mas mas a gente também tem que. Aí já deu o quê? 14h27, né? A gente ainda tem a discussão. Então, sim. vamos para a discussão, né? E vamos abrir para a discussão, né? Deixa eu parar a gravação que eu lembrei aqui que eu estou gravando. Interromper a gravação. Interromper a gravação.